Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Vamos juntos estudar a palavra de Deus? Que bom que você escolheu voltar ao canal Vocacionados hoje. Ou quem sabe eu estou falando para você que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo e bem-vinda. Aproveita, se é a sua primeira vez, se inscreve em nosso canal, um botão vermelho aqui embaixo, deixa o seu curtir, também comente, compartilhe em suas redes sociais este conteúdo. Assim, você vai fazer com que mais pessoas também conheçam este conteúdo como você está conhecendo agora. Se você também quiser que eu ore por você, deixe aqui na descrição do vídeo qual é o seu pedido de oração. Ou, se preferir, nos envie um WhatsApp ou um Telegram e eu vou orar por você. Assim como eu tenho orado pela Terezinha Gonçalves, pela Andrea Scheiner, eu acho que é esta a pronúncia do seu nome, também pela Lilian Correia, Genival Rodrigues, Cristiane Braine, Célia Barros, Estela Diniz e Roseli Fernandes. Eu tenho orado por você. Agora eu vou rodar a vinheta e, na sequência, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia: afaste-se do mal e pratique o bem. Salmo 37, versículo 27. Em algumas versões, este versículo começa com desvia-te, afasta-te ou aparta-te do mal. O que me leva a crer que Davi estava advogando neste versículo que, ao nos vermos diante de uma situação adversa, seja uma agressão física ou verbal, a ação divinamente inspirada é o de nos afastarmos e não retribuir na mesma medida as agressões. Claro que não devemos observar agressões e ficarmos inertes. Antes, devemos defender o oprimido e cuidar para preservar a vida e a sanidade mental de quem sofre. Mas essa não deve ser a desculpa para entrarmos em atrito com quem age impiamente. O cristão age com base na justiça do Senhor e não entra em conflitos para defender a sua opinião, pois o seu prazer está em temer ao Senhor. Salmo 112, 1. Ontem, quando afirmei que devemos garantir que todos tenham o direito de se expressar da forma que quiserem, pois isso garantiria o uso irrestrito do livre-arbítrio que Deus nos deu, e isso aplicado também para aqueles que falam mal de Deus e desdenham da nossa fé, causou em alguns amigos estranheza e recebi mensagens que afirmam discordar da posição que defendi. Em minha resposta respeitosa a estes meus amigos virtuais, afirmei que eles estão corretos em se posicionarem contrariamente à minha afirmação. E concluí minha resposta deixando claro que é um direito individual que temos de pensarmos diferentes, com exceção em relação aos mandamentos de Deus, e que devo respeitar toda e qualquer opinião diferente da minha, se creio que foi o Senhor que nos capacitou com livre-arbítrio, e está tudo certo. Mas isso não quer dizer que devo concordar com elas. E hoje vamos estudar mais sobre este tema usando as palavras do salmista no Salmo 37, onde ele ensina como devemos nos portar diante das situações contrárias à nossa fé e ainda assim encontrar prazer no Senhor. As orientações do salmista vão nos ajudar a agir mansamente diante de situações onde pessoas deliberadamente trabalham contra nós, sem que a nossa reação às provocações seja de ficarmos irados e respondermos na mesma proporção. O primeiro conselho que encontramos no Salmo 37 é, com absoluta certeza, o mais difícil. Ele diz: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo 1. Como ficar calmo, enxergando homens e mulheres invadindo templos, pichando em muros e gritando em shows que Jesus é gay? Essas agressões não aconteceram em países distantes de nós, foi aqui no Brasil. Como não se irritar quando ouvimos o choro de desespero que vem do apartamento ao lado do nosso depois de uma sessão de agressões físicas e verbais? Essa irritação cresce ainda mais quando encontramos o agressor sentado ao nosso lado louvando a Deus no dia de culto em nossa congregação. Como eliminamos este sentimento do nosso coração? Não se irrite. Como? Davi indica o caminho quando diz: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Versículo 7. Descansar no Senhor para Davi é buscar alcançar um estado de total tranquilidade, deixando de lado as preocupações que nos causam estresse. É esperar que Deus atue para mudar o cenário de agressões que você presencia.
É deixar que Ele lute por você para subjugar seus inimigos. É confiar que o agir de Deus vai resolver a situação da melhor maneira. Isso não exclui a nossa responsabilidade de denunciar para as autoridades constituídas quando presenciamos qualquer tipo de agressão contra um filho ou filha de Deus. Paulo, quando fez a exaltação do amor em 1 Coríntios 13, deixou claro que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Versículo 6. Portanto, se afirmamos que amamos ao nosso próximo, o defenderemos diante das injustiças, e essa ação passa por denunciar o agressor às autoridades policiais. Paulo também nos faz um alerta muito importante quando diz que não podemos ser vencidos pelo mal em Romanos 12, 21, mas vencer o mal com o bem. E o que isso significa no contexto de não nos conformar com as injustiças? É bem simples. Quando nivelamos as disputas em busca por justiça às regras escolhidas pelos que amam o mal, logo estaremos no meio de contendas e perdendo a razão. Davi sabia muito bem que esse seria o desfecho de lutar pelas regras dos ímpios. É por isso que no Salmo 37 ele faz um pedido importantíssimo para o crente. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Verso 8. Antes, ele já havia orientado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Verso 5. Certa vez, um amigo pessoal que também me acompanha nas redes sociais, vendo o meu posicionamento diante do cenário político, percebeu que eu seguia defendendo a minha posição de forma agressiva e até certo ponto de uma forma mal educada e me disse: jovem, você influencia muitas pessoas e devemos ser facilitadores para que outras pessoas encontrem o caminho até o amor de Jesus. Nossas palavras devem agregar e não ser pedras de tropeço. Daquele dia em diante, em minhas redes sociais, quando eu defendo o meu posicionamento político, eu tenho procurado mostrar mais o amor de Deus do que as qualidades do candidato A ou B. Claro que neste momento político do Brasil está muito fácil identificar quem ainda respeita a Deus. E até neste sentido, Davi fez um alerta importante. Os ímpios, ele diz, fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. Salmo 37, verso 12. A diferença entre os ímpios e nós se dá quando, em meio a todas essas agressões, nos colocamos ao lado de Deus e pedimos que Ele haja para nos livrar dos ataques injustos por parte daqueles que amam o mal. Quando, pela fé, nos posicionamos do lado da verdade e confiamos que Deus vai agir em tempo oportuno em nosso favor, iremos enxergar pela fé o mesmo que Davi enxergou. Um Deus gargalhando dos ímpios, pois sabe que pouco tempo resta para os que vivem praticando o mal. As palavras de Davi foi: o Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Salmo 37, 13. Qual será a sua escolha diante das agressões injustas que você está sofrendo? Eu aguardo no Senhor e espero o cumprir da sua promessa de Salmo 130, verso 5. E você? Pense nisso e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.